Olá, caros amigos, caras amigas, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. A gente não sabe que horário vem, né, Adri? Então a gente já cumprimenta em todos os horários. Estão cansados aí? Eu sou o professor Pedro Benato, eu sou professor aqui da Escola Paulista de Direito, lugar que eu tenho um orgulho tremendo de trabalhar, né? Sou muito feliz aqui dentro. E hoje eu estou com essa pessoa maravilhosa aqui, tenho orgulho de falar que hoje é minha amiga, entrou meio... né? Eu adoro o direito do trabalho, professor, eu sou advogada, eu faço mestrado aqui, preciso cumprir o estágio de docência, mas gostaria de cumprir no direito do trabalho. Poderia assistir umas aulas? Não, você vai fazer comigo. E aqui estamos, hein, Andri? Depois, a professora Adriana, né? Nossa mestranda aqui da casa, e já queria te dar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vinda aí. Boa tarde, professor Benato. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu sou realmente apaixonada pelo direito do trabalho. Eu cheguei nessa casa, fui muito bem recebida, né? Desde a recepção até os nossos professores, os nossos coordenadores. O senhor me recebeu muito bem no meu estágio que eu estou fazendo pelo senhor, né? E eu tenho só aprendido bastante, bastante mesmo. Sou muito grata pelo conhecimento que o senhor tem passado para mim e para os outros também. Vamos falar que você está num mestrado forte, hein? Grande. Professor Flávio Tartucci, nosso coordenador, professor Ricardo Castilho, diretor, só fera aí, professor César Peghini com créditos, professor Maurício Bonazar, professora Gisele, dentre tantos craques aqui, que são, não, professor Scavone, né? Você olha o corpo docente, é um negócio assustador, porque parece ser aquela seleção de 2002, né? Só tinha craque. Como é para você ter aula com essas feras, assim, nas sextas-feiras, olhar o crédito e falar, meu Deus do céu, é esta pessoa, professora Fernanda Tartucci, enfim, são vários, né? São vários. E aí você olhar para esse corpo docente e falar, nossa, esta pessoa, porque eu vejo esses nomes aqui no EPD, me lembra muito TV Justiça, esses caras do Supremo, e você fala, pô, eles estão aqui. Para você, qual que é a sensação de estar tendo aula com esses caras, com essas mulheres? Para mim é uma honra e eu fiquei extremamente emocionada nos primeiros dias, porque nem eu acreditava. É difícil, assim, você comprar um livro, por exemplo, eu tenho livro do Flávio Tartucci, eu peguei autógrafo, tudo, porque ele estava me dando aula, né? Então foi muito gratificante, a irmã dele também, a Fernanda Tartucci, o Carrali que teve aqui, que foi um dos visitantes, maravilhoso ele. O Bonazar é nosso professor também, né? A professora Angélica é uma fofa, ela está participando agora também a renovação do novo Código Civil de 2000. Junto com o professor Tartucci, né? Tartucci. Então, assim, está sendo uma honra mesmo. Eu estou sem palavras aqui. E a matéria que eles dão é o futuro do Brasil. Eu acho interessante, eu brinco com a professora Eveline também, com a parte de sempre artigos, ensinando os alunos a fazerem artigos, essas coisas, eu acho muito interessante. E eu partilho do mesmo sentimento que o seu. Às vezes eu olho na sala dos professores e falo, nossa, esses caras são máquinas, assim, são gênios do direito e estão do nosso lado, assim, super simples, conversando. O professor César aqui batendo papo conosco, o professor Flávio Tartucci, a professora Fernanda. Você fala, nossa, gente como a gente, né? É um negócio muito interessante. E vamos lá, e você fez o mestrado pensando em quê? Em ser docente? Qual que é o seu objetivo ao entrar no mestrado? Eu, na verdade, sei, porque nós já conversamos sobre, mas o pessoal de casa não sabe, então vamos lá. Bom, desde que eu comecei a graduação, né, eu venho querendo estudar o mestrado, foi uma oportunidade, esperei bastante tempinho aí, né, mas eu gosto muito de direito do trabalho, então eu quero dar aula, a parte docência mesmo, né? Essa é a minha finalidade do mestrado, mas eu não sabia que ia ser tão
gratificante, principalmente essa linha de pesquisa que fala sobre conciliação, mediação, arbitragem, e esses renomados nome desses professores que estão dando aula pra gente, porque quando começa a aula, eles trazem convidados na sala de aula, aí depois a gente vai pro debate, e depois tem os seminários, eu tô aprendendo muito, é totalmente diferente da graduação, da pós que eu já fiz, MBA, tá sendo muito gratificante, eu tô aprendendo demais. A professora Eveline, ela da metodologia, é uma fofa, ela ensina muito, fazer os artigos do modo certo, da metodologia certa. Então aqui acho que a EPD tem um grande diferencial nesse sentido também. Eu faço das suas palavras as minhas. Eu acho que os alunos daqui, eles têm muita sorte em estar aqui dentro, né? A gente, como diz você, eu acho que é uma oportunidade que a EPD traz aí para vocês, né? Para nós, porque nós também acabamos convivendo com esses craques aí e a gente acaba também sugando um pouquinho deles para ver se a gente leva para a sala de aula, né? E, bom, você já está cursando aí comigo há alguns meses. Qual a sensação de entrar numa sala de aula? Você já tem seus apelidos aqui dentro dos alunos, já te chamam de professora Adriana, e faz o estágio para cá, faz o estágio para lá, sempre faz os pré-aulas aí com os alunos. Como é que está sendo a experiência dentro da sala de aula no período no qual você não está no mestrado? Bom, é muito gratificante, né? Quando o senhor me deu a primeira oportunidade, Dri, vai lá dar aula, entendeu? Eu fiquei muito nervosa, mas depois é maravilhoso. É isso mesmo, é o caminho. É o que eu pensava realmente, é uma realização de um sonho estar aqui. Então, a EPD me abriu essas portas junto com o senhor, me dando essa oportunidade. E os alunos são super queridos aqui, eles são estudiosos. Não é nem difícil dar aula para eles, né? Porque eles são muito Tirando essa parte do senhor aí, que daqui a pouco eu vou né? Essa parte do senhor me toca. É o costume da geração. É o costume, mas... Não, eu concordo com você. E eu sempre falo o seguinte, porque alguns alunos, eu fiz outro dia aí um podcast com o Eduardo, acho que você estava até perto, a gente acompanhou, você estava batendo papo conosco, e eu falava para o Eduardo sobre a questão de carreira, né? E a gente acaba encontrando alunos no caminho, uns querem ir para o concurso, outros querem estritamente advogar, outros querem ir para a docência, né? E eu sempre falo, né, Adri, eu acho que a docência, o mestrado é a primeira porta da docência. Eu falo, quando o aluno vem me procurar, como você conversou comigo, eu quero ser professor, quero ser professora. Mestrado acadêmico, né? Não há aquela, vou fazer uma pós antes. Não, a pós eu sempre falo que é para a área mais profissional. Eu tive a oportunidade de fazer pós aqui no EPD, né, antes de cursar o mestrado e doutorado, porque eu estava na área profissional, corporativa, né? E aí acabo entrando no mestrado, posteriormente no doutorado, mas aí quando eu entro no mestrado muda um pouco, a gente vai para a área acadêmica. E eu acho que você está no caminho, já não é puxando sardinha, você é uma grande aluna e uma grande professora, já está dentro de você. A gente fala que a docência é um dom, né? Costumo sempre falar isso. Então, como magistratura, eu brinco com os alunos, professor, você não quis magistratura? Cara, eu acho que é dom. E eu não tenho esse dom. Eu brinco lá, coração de manteiga, eu ia acabar numa mesa de audiência olhando a parte mais necessitada da sentença para aquela, e não é a função de um juiz. Por mais que a parte esteja necessitada, ele tem que fazer o correto. Não, o que a gente chama de imparcialidade, tal qual eu acho que a docência é um dom e você tem esse dom. E para você, assim, qual foi a sua sensação ao chegar naquela sala cheia, o pessoal falando, Adriana, professora, o que você sentiu a primeira vez e o que você espera pós-mestrado? Você está no segundo semestre? Segundo semestre. Qual que é a sua expectativa pós-mestrado? Continuar, né? E eu me senti super acolhida, né? Acolhida pelo senhor, acolhida pelos alunos, né? Então, eu me preparei muito para a aula, porque eu não sabia como que ia ser a dinâmica, tudinho, como que eles iam me receber, né? Por tá fazendo o estágio, tudo, mas eles me receberam muito bem. Nossa, eu fiquei super à vontade. Então, assim, o primeiro dia foi muito difícil, mas depois, agora, né? Agora já tá até numa boa, né? Agora eles estão me recebendo até... me dão apelidos, né? Estão me chamando de Benata com saia, né? Olha que coisa maravilhosa. Isso é um apelido bonito. Me chamam de Benata com saia. E, assim, eu não me vejo em outro lugar, a não ser dentro de uma sala de aula.
Desde que eu comecei, eu tinha um sonho de virar advogada desde os 4 anos de idade, né? Primeiro eu casei, depois que eu fui fazer a faculdade, tudo. Aí depois da faculdade fiz a pós e agora estou na oportunidade, né, de fazer esse mestrado e eu não me vejo em outro local. Igual o senhor falou, magistratura, eu não me vejo em magistratura, eu me vejo dentro de uma sala de aula com esses alunos maravilhosos, que é muito gostoso. Sem dúvida. Não, e da mesma forma que eu falei pro Edu, ele fala no outro podcast que eu fiz com ele, ele fala da questão da advocacia, ele quer ajudar, quer fazer pro bono, e ele se vê na advocacia, você se vê numa sala de aula. Eu acho que pelos 2 caminhos você muda o mundo, né? Porque você apoiar uma pessoa fora, na advocacia, como você também já é muito experiente, a gente muda o mundo e a vida daquela pessoa. Mas, por meio da educação, a gente transforma o mundo e a sociedade, que eu acho que é o caminho. E você poder escutar de um aluno, eu brinco com os alunos, né? E provavelmente agora você já tem esse sentimento também. Você vê o aluno passar na ordem, você vê o aluno conquistar um cargo. Pô, às vezes eu vejo um aluno meu num jornal de destaque, ele galgando cargos cada vez mais. Para nós isso é um motivo de orgulho, porque esse cara passou por nós. Então você fala, pô, esse cara, a gente fez parte da história desse cara. Pessoas que, assim, eu vejo pessoas muito mais velhas dele, que estão na primeira graduação. Tem um aluno que eu costumo falar, né, dele. Ele entrou na faculdade, a história é muito boa. Cheguei na sala de aula, ele já estava no 8º ou 9º semestre, e eu vi que ele era o mascote da turma, né? E ele tinha 90 anos. 91 ou 90? Não, 90 porque eu participei da festinha de 91 anos. E aí eu falei, nossa, seu fulano, por que ele falou, não, olha, sabe o que é, professor? Meu neto não queria estudar. E eu fiz uma promessa. Falei, se o senhor entrar na faculdade, a gente faz junto, direito. E entrar ele e o neto na graduação em direito. O neto abandona no 2º semestre. E ele continua, ele se apaixonou. E eu me recordo, a única coisa que eu me recordo que era muito especial era no dia da avaliação, ele chegava com o vademecum e ele falava, professor, o senhor deixa eu tirar minha lupinha para enxergar o vademecum? Aí ele falou, pelo amor de Deus, o senhor fica à vontade. Com certeza. Aí ele ficava lá procurando, se formou, ele tirou a OAB. Legal. Eu lembro que a última vez que eu o vi, que foi ano passado, ele estava terminando uma pós-graduação em Direito do Consumidor. Isso é gratificante. Então, assim, para nós, você fala, cara, e ele fala, professor, eu sou da minha geração primeiro, né, com diploma. Para nós isso eu acho que é uma diferença. Então o que a gente fala, talvez esse cara é um exemplo não só para mim, porque e eu falo uma coisa que talvez você concorde. As pessoas, infelizmente, ainda a gente tem aquela crise de etarismo, que eu acho que é um absurdo o mercado absorver ou não pessoas pela questão da faixa etária. E o direito eu acho que ele traz um corte um pouco nisso. Porque você tem visto na sala de aula, a gente tem um público muito heterogêneo e eu acho isso maravilhoso. Eu acho que o direito devia ensinar as outras profissões. Porque não tem idade para você saber, para aprender, para estar numa sala de aula. E eu não sei se você pensa isso, mas o cliente que vai para o advogado autônomo, se ele vê um cara mais novo, ele vai falar, opa, esse não. Pode ser que o cara seja um gênio, mas chega um cara um pouco, pô, aquele cara tá cabelo branco, esse é bom. E às vezes nem é. Acabou de sair. E às vezes nem é. Então, eu não sei, mas e você se vê nisso também apoiando? Qual que é assim, quando você vê esse tipo de aluno, você não fica também satisfeito em ver que esse cara está tentando algo novo? Às vezes ele não quer nem exercer, mas ele quer aprender. O que você pensa disso também? Eu penso que ele está no caminho certo, é gratificante. Você vê o aluno crescer, você lá ensinou ele tirou dúvidas com você, igual eles vão prestar exame para ordem, você lá está ensinando o beabá, que é eles fazer peças processuais, cálculos trabalhista, né, manual também, que eles precisam saber isso. É gratificante. Eles vão lá, passei, professora, como os alunos falam para o senhor, professor, passei. Aí você fica todo contente, tudo, porque eles passaram e o senhor fez parte dessa história. Como eu também quero fazer parte da história. Já começou, né? Porque alguns já lembraram aí, tive uma aprovação alta aí na OAB e você estava conosco. E a gente estuda muito para isso, né? Passar esse saber para eles. Olha, vai por aqui, a OAB geralmente pede isso, essa peça é desse jeito, essa matéria é mais ou menos assim. E eles ficam todo atentos assim, e eles agradecem depois. É maravilhoso, é uma sensação que dinheiro nenhum paga. Você está dentro de uma sala de aula. Eu sempre falo isso. Acho que o professor é um apaixonado por que ele faz. Eu sempre brinco que
no nosso país o professor é um guerreiro. É um guerreiro, de verdade. Porque é um desafio. Todos os dias a gente lidar com todo tipo de pessoa, né? Mas eu acho que você está galgando um caminho Obrigada. perfeito aí É uma honra. para não só para aulas na graduação, na pós, em cursos que eu já sei que está, né? Então, assim, eu acho isso muito importante, porque as pessoas elas acham que assim, é só estar na sala de aula. Não, você falou bem, a gente prepara com muito carinho algo para eles. E eu acho que o mestrado, eu lembro quando eu entrei no meu mestrado, não sei se eu entrei com um ritmo de pós-graduação, né? Dri, eu me lembro do primeiro dia, assim, eu peguei um professor, o bicho era bravo. E ele olhava para nós e falava, ó, aqui não é pós, não aguentou, pode ir embora. Eu falava, meu Deus do céu, eu tinha pavor, pesadelos. Porque é uma virada de página e um mundo muito diferente da parte da pós, porque a pós, realmente você senta lá para discutir casos daquela área, porque você trabalha com aquilo. O mestrado do professor tem que te puxar para um ponto acadêmico. Então, assim, aqui, por exemplo, no EPD, são acadêmicos geniais, eles vão te puxar para que você seja amanhã o futuro. O mestrado ele vai preparar os novos docentes do país, né? Então, assim, uma hora esse pessoal começa a parar e eles estão preparando, eu acho que, o futuro. Né? Então, vocês, eu sempre falo, os mestrandos, as pessoas que desejam fazer isso, não devem desistir. Aliás, eu sempre falo isso. Para você, qual que é a mensagem que você deixa para esse povo que pensa em dar aula e fazer mestrado? O que você aconselha? Foi complicado para entrar? Fala aí para nós um pouco. Não, foi tranquilo. Foi tranquilo. Eu fiquei entre aqui e outra, mas eu escolhi aqui. Meu coração veio aqui. Quem fez a minha entrevista foi o professor Dr. César Peghini. Foi um fofo maravilhoso, entendeu? Então, eu fiz a prova. Foi fácil também, não foi difícil, a prova difícil. Mas depois que eu entrei no primeiro dia, eu estava ansiosa, tudo. Quem me deu aula no primeiro dia foi o César Peghini e o professor Dr. Flávio Tartucci, né? Que foi uma honra logo no primeiro dia, a turma, tudo aí, né? Mas foi maravilhoso, assim. Eu dou um conselho para não demorar. Assim, quando se formar, se possível for, já faça mestrado. Não faz nem pós, faz mestrado direto, se é esse o caminho que você quer seguir, porque a sala de aula é maravilhoso, você passar, transmitir para eles, ensinar eles, aí eles com aquele olhinho assim de agradecimento, passar no exame da ordem, né, e olha, passei, tá? É muito legal, é gostoso você preparar uma aula, mesmo que você passe as noites estudando, porque o pessoal, né, os bastidores de um professor, correção de prova, tudo, mas você tá fazendo o que você gosta, é gostoso, é gratificante isso, você ajudar e saber que eles nunca vão esquecer você. Você vai ficar marcado na vida deles. É verdade, você sabe que eu tenho os apelidos carinhosos aí com eles, né? A gente deixa isso pra lá, mas a gente brinca muito, mas eu acho que esse carinho, ele é gratificante mesmo, porque o dinheiro não paga isso. E você falou uma coisa boa, porque eu acho que o aluno, obviamente, a gente acaba escolhendo a faculdade muito cedo, e aí a gente sai da faculdade meio perdido. Eu brinco que eu saí da graduação sem saber, falei, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Passei na OAB no nono semestre, então você acha que é advogado, começa por aí. Nono e décimo, você passa achando que é o doutor fulano de tal. E quando você pega a carteira da ordem, você fala, meu Deus, eu não sei nada. E você começa que, lógico, você sabe, mas você não sabe. Você tá cru. Isso, e aí você começa a galgar para uma área, para uma outra, talvez fez estágio em uma, outra que vai lhe agradar mais, né? Como nós dois fomos picados pelo direito do trabalho, outros por outras áreas, né? E quando o aluno às vezes ele fala, mas eu queria dar aula, vou fazer pós. Não. Você quer advogar, faz pós. Quer ir para uma empresa, faz pós. O lato sensu está aí para isso. Agora, o estrito sensu é para quem quer dar aula. Hoje só, né, que eu brinco, tem acho que mestrado profissional em direito no Brasil. E os outros mestrados, eles são acadêmicos, porque é voltado... Para pensar, poucos anos atrás não tinha essa parte do mestrado em direito, né? Então, assim, é algo relativamente novo. Então, assim, a gente está falando de 20 anos para frente, assim, para trás, na verdade, né? Então, a gente está aprendendo e os professores do mestrado nos preparando para isso, né? E eu sempre falo isso, a prova do mestrado, nosso processo seletivo ele sempre abre aí, né? E está aberto para os alunos. Eu acho que todo mundo que tem esse desejo da graduação tem que fazer. Porque às vezes o cara, meio que larga, é o que você falou, não pode desistir. Às vezes o cara não passou num processo seletivo, deu alguma coisa errada,
E eu sempre falo, nem tudo no direito vai dar certo, não é verdade? E na vida. Sabe, eu sempre falo de quantas porradas eu não tomei, assim, decisões, na vida, como você falou. E você para e fala, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Pô, e às vezes você tem uma decepção. E assim, eu acho que toda vez que um exame de ordem sai, eu não sei o que você pensa, mas para mim, eu penso, e eu vou fazer também com os alunos sobre o OAB em breve, eu penso não só no aprovado. O aprovado eu acho legal. Eu dou os parabéns e sigo em frente. Mas eu acabo pensando na cabeça e na saúde mental daquele que não passou. Verdade. Porque assim, por nós como parâmetro, quantas decepções não tivemos e tínhamos que ter força para levantar. Então, às vezes, uma reprovação para essa pessoa, dependendo do momento da vida, é muito terrível. Então, eu sempre acabo apostando algo para esse público. Porque é o que a gente fala, né? Eu posto sempre aquela frase célebre, a vida não é... A vida, quanto mais velha a gente fica, ela vai tendo mais decepção do que alegria. É triste falar isso, né? Isso é verdade. Mas você vê, eu tava falando no outro dia, no outro podcast, falo meu filho, por enquanto é tudo alegria. É uma alegria, porque brincar... E a infância tem que ser dessa forma. Porque na fase adulta, quanto mais velho fica, mais problemas e responsabilidades. Então, eu acho que a gente começa a pensar no final desse nosso videocast, mas já começando a te agradecer, primeiro por ter vindo aqui até a EPD novamente. Se bem que você está comigo praticamente todos os dias, né, Dri? E agradecer não só pelo videocast, que eu acho que os alunos vão gostar, principalmente quem tem a vontade de fazer o mestrado, mas também agradecer pelo semestre que está se encerrando, né? Foi gratificante tê-la aí como minha professora, não vou falar mestrando não, porque você já tem esse dom de professor. Obrigada, professor, é uma honra. Estar comigo aí esse semestre foi muito bom, espero que a gente esteja junto nos próximos. Você já está convidada, na verdade é uma intimação, não é nenhum convite, né? Você já sabe que estaremos juntos, a gente já até conversou, porque eu sempre falo, no direito eu aprendo com você, você comigo, nós aprendemos com os alunos, eles com nós, é uma troca. Eu acho que aqui dentro da faculdade, por ser só de direito, a gente acaba tendo essa troca muito legal. Então, eu já queria te agradecer. E depois um dia eu solto seus apelidos aí para o pessoal de casa, que são vários, né? Fica em segredo, não solta não. Tem alguns aí interessantíssimos, não, viu? Agora tá... Mas... esses alunos são umas bênçãos, né? Eles soltaram os apelidos aí que nem eu sabia. E sem contar as figurinhas que tem no WhatsApp, viu? Toma cuidado. A figurinha eu ainda não vi. Mas a gente depois eu peço para soltarem a você. Mas, Dri, muito obrigado aí por tudo, viu? Honra, professor. Eu que agradeço também a casa, não só o senhor também, que me aceitou de prontidão, me acolheu aqui, né? Eu sou meu mentor, né? Tá lascado, hein? Sou meu mentor. Agradeço a todos, né, que também me acolheu bastante. O mestrado, ele é muito gratificante, é uma linha de pesquisa muito boa, que é o futuro, né? A justiça já está abarrotada aí de processo, conciliação, mediação e arbitragem é o futuro. Veja que está até na grade, né? As formas está até na grade da graduação, as soluções alternativas de conflito. Isso, deveria ter isso no primeiro ano, mas, né, estamos aí em negociação aí, né? A OAB eu acho que vai rever isso aí, pra gente ter isso no primeiro ano, mas a gente tem agora no final de nono semestre. Eles têm no quarto e no nono. São dois semestres, uma é laboratório, então, na verdade, no 10º, perdão. Uma como laboratório, que é o último, que fosse uma prática, então sei que a professora Andressa está ministrando essa matéria, outros devem fazê-la, de cabeça me recordo dela, e eles fazem práticas de negociação real, muito bacana. Mas eles têm a parte do quarto semestre, que é a parte teórica, porque é uma matéria importante, é dividida em duas, né? Então eu acho que a gente tem uma grade até bem competitiva quanto a esse cenário, como você diz, futuro, né? O futuro. O Poder Judiciário não está dando conta. E assim, no Brasil ainda não está. Hoje o Brasil está começando a crescer nessa área, mas já é muito famosa a Europa, Estados Unidos, as soluções de conflitos de forma alternativa, aliás, é o primeiro ponto procurado pelas partes. O judiciário seria o caminho fatal, o último. Então, muito legal aí. Agradecer também o pessoal aí da IPD, a professora Márcia, né, que é a nossa diretora, a professora Fernanda e o professor César, nossos coordenadores. E vamos para os próximos. Todos eles são maravilhosos. Professora Fernanda, professor César, Márcia. Não, são incríveis. Desirê, uma bênção. Se a gente for falar de todos, o pessoal aqui é muito bacana. A professora Karina, né, que é a nossa diretora, tudo certo aí. Tá bom? Eu agradeço a vocês, pessoal do EPD. E vamos para os próximos. A gente se vê em breve. Obrigada.